Olá pessoal, bom dia, né? Hoje é 24/2/2024. Meu nome é Leomar Aragão, sou professor, sou consultor, trabalho com consultoria, sou técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Tenho pós-graduação em gestão empresarial e pós-graduação em segurança e meio ambiente de trabalho. Tenho pós-graduação em gestão e estratégia de marketing. Dentro das minhas atividades, do meu trabalho, até mesmo da minha empresa, eu posso prestar consultoria em alguns segmentos. E dentre esses segmentos eu tenho aí a consultoria, por exemplo, na área de facility, que hoje recentemente eu estou fazendo uma consultoria em uma instituição de ensino, onde me deu toda essa probabilidade de eu poder ali mostrar a minha experiência operacional no período de 30 anos como vivência empresarial. Então eu quero falar aqui sobre acidentes de trabalho e medidas preventivas. Quando nós falamos de acidentes de trabalho e medidas preventivas, nós estamos falando de algo muito além do que nós esperamos. Nós estamos falando de fato em um ponto onde as pessoas não gostam de tocar na ferida, que são os acidentes no trabalho. Mas para isso, de contramão, existe algo muito positivo, que são as medidas preventivas e não corretivas, aonde você, dentro de algumas ferramentas administrativa e operacional, você vai conseguir resolver e solucionar todos os seus problemas voltados aí a esses preceitos dentro da sua empresa. Quando se fala de segurança do trabalho, o que é? O que é segurança do trabalho para você? Está aí um ponto de interrogação que você poderia entender melhor sobre esse conceito. Talvez você saiba medir esse conceito. Talvez você saiba falar sobre esse conceito. Segurança do trabalho. Ele é importante ou não para a sua empresa? Aí vai de cada um, vai da cultura, vai da questão legal, vai de você obedecer todos os requisitos voltados aí à legalidade, sem precisar de punição. Você automaticamente vai fazer aquilo porque você gosta, porque você de fato quer cumprir com os deveres administrativo e operacional de forma jurídica e legal. É um conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais da empresa. Quando nós falamos de segurança do trabalho, não somente falamos de pessoas, também como os bens, que também são importantes nesse quesito operacional e administrativo, porque o ser humano depende de bens e equipamentos. O ser humano depende de materiais. Não faz sentido uma empresa sem acesso a esses materiais. Como que você vai trabalhar se não houver essa integridade? A empresa nem sequer vai existir. Então nós precisamos de fato vestir a camisa, ter o sentimento de dono e fazer com que nós trabalhadores, nós seremos aí uma peça fundamental para que nós possamos preservar a integridade física minha pontualmente, quanto do coletivo e dos bens a qual está sendo envolvido ali para a manipulação de um resultado final, de um produto final, que é o objetivo da empresa, que é o ganho. Nós precisamos nos ater a essas duas situações. A finalidade de segurança do trabalho, ela é uma finalidade no sentido de valorizar o ser humano e a vida. Hoje a visão do setor de segurança do trabalho é uma visão extremamente humana, é uma visão onde você vai valorizar as pessoas, é onde você também vai valorizar os materiais e equipamentos a qual estão envolvidos dentro desse processo. Um bom técnico de segurança do trabalho, um bom engenheiro de segurança do trabalho, ele sabe muito bem valorizar e ter equilíbrio sobre essas condicionantes quando envolve aí
administrativa e operacional. A gente precisa ter um equilíbrio, uma balança muito grande voltada a esses preceitos para que nós não caiamos aí na ilegalidade. É para isso que nós somos contratados, para que nós possamos balancear e fazer com que as coisas aconteçam dentro da legalidade, valorizando aí a vida humana, fazendo gestão humana. Quando nós fazemos essa gestão, nós precisamos pensar nos conceitos de acidente, doenças do trabalho, doença profissional e ocupacional, causas dos acidentes. Quais são as causas dos acidentes? Quais são as medidas preventivas para que esses acidentes não venham a acontecer? Qual o tipo de investigação e inspeção que você faz? Quais os tipos e a etapa dessa inspeção? Como que você faz essa inspeção? Existe um procedimento eficaz? Existe uma ferramenta eficaz? Existe um projeto? Existe um parâmetro legal dentro dessa inspeção para que você possa, de fato, fazer isso de forma segura e consistente? Nós precisamos ter essa ciência, nós precisamos ter esse conhecimento. Qual é o ambiente de trabalho? Qual o ambiente de trabalho que você está envolvido? Pois o maior desafio hoje do setor de segurança do trabalho é fazer com que esse ambiente estejam ali confortável para que as pessoas possam sentir à vontade, inclusive no direito de ir e vir sem nenhum tipo de acidente. Quais os tipos de risco? Nós precisamos também fazer um mapa de risco. Os riscos a serem levantados, esses tipos de risco, nós precisamos, de fato, conhecer a parte operacional, não só a parte teórica, mas praticamente a parte operacional. Nós precisamos conhecer esses equipamentos, nós precisamos conhecer a indústria, nós precisamos conhecer o processo, nós precisamos conhecer um padrão de qualidade, nós precisamos envolver nesse processo de qualidade para melhoria contínua. Porque o ambiente de trabalho ele é dinâmico, o que é dito como regra para mim hoje, amanhã pode mudar, por algum tipo de não conformidade, por algum tipo de incidente ou acidente. O ambiente pode ser mudado. Nós precisamos ficar muito atento a esse ambiente. O acidente do trabalho tem um conceito previdencialista ou prevencionista. Esse conceito é um conceito legal. É um conceito onde nós precisamos ter essa preocupação. Mas quando chegamos nessa preocupação é porque nós estamos no caminho certo. A legalidade ela precisa caminhar junto com a segurança, com a prevenção, junto com tudo aquilo que está envolvido dentro de um processo, inclusive o e-social. O conceito prevencionista são todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam aí, ou têm potencial para causar ferimentos em alguém, ou algum tipo de perda à empresa, ou ambos ao mesmo tempo. Você pode ter perda à empresa tanto por parte de equipamento quanto por parte humana. E nós precisamos fazer de forma preventiva um levantamento muito cauteloso, minucioso, para que isso não venha a acontecer. Porque a coisa pior que tem é trabalhar nos quesitos de correção. Aí já pode ser danoso demais. Aí já pode ser muito perigoso quando trabalhamos ou gerenciamos esse tipo de risco. O conceito legal que ocorre no exercício ou pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando aí lesão corporal ou perturbação funcional, resultando a morte, a perda e a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Equiparam-se legalmente ao acidente do trabalho, acidente de trajeto, a doença profissional e a doença do trabalho. Esse é um dos maiores conceitos dentro de uma legalidade. Essas são as maiores definições voltado a esse conceito legal.
A doença profissional, entende-se por doença profissional aquela que inerente ou peculiar também a determinado ramo de atividade, dispensando aí a comprovação de nexo causal. Exemplo, um trabalhador que trabalha numa cerâmica onde é utilizado a sílica, vindo adquirir a silicose, bastará comprovar que trabalhou na cerâmica para ficar comprovada aí a doença profissional, dispensando qualquer outro tipo de prova. Isso segundo as questões jurídicas, segundo toda a proteção legal voltada a esses preceitos, nós precisamos somente aí desse tipo de prova caso você venha adquirir uma doença profissional. A gente até chama de doença ocupacional. Por exemplo, tem pessoas que podem adquirir efisema pulmonar, pode pedrificar o seu pulmão. Aí é claro que nós estamos falando de vários os conceitos de análises. Aí é predominante que nesse conceito nós tenhamos ali ferramentas jurídicas para que nós possamos, neste caso, nos resguardar voltada a essas condicionantes. Nós temos a ficha de EPI, que faz todo o controle do seu EPI, voltado a cada tipo de atividade. Nós temos o ASO, nós temos o PGR, nós temos o LTCAT, nós temos o PCMSO, que inclusive é ele que define quais os exames que você vai fazer, para que você possa fazer uso do seu EPI adequado. Então nós temos um parâmetro legal dentro desses preceitos que nós de fato faremos aquilo que for mais certo para que nós possamos evitar de forma preventiva essa doença profissional ou ocupacional. A doença do trabalho, ela consiste em doença do trabalho diferencia da doença profissional em vários dos pontos. Ela resulta em condições especiais em que o trabalho é exercido com ele relaciona-se diretamente, sendo uma doença genérica que acomete qualquer pessoa, exige a comprovação de nexo causal, ou seja, o trabalhador deverá comprovar haver adquirido a doença no exercício do trabalho. Exemplo, tuberculose poderá ser doença do trabalho. Com relação a aquele segurado, que comprovar tê-la adquirida no exercício do trabalho em uma câmara frigorífica, por exemplo. Então nós temos que ter todo um parâmetro legal, nós precisamos ter um histórico, mas tem que ter muito cuidado, porque se a empresa ela te deu todas as condições para que você venha amenizar esses riscos, é algo que somente será avaliado diante de uma situação jurídica de fato, onde vai haver uma investigação, o porquê que chegou naquela sua enfermidade. Precisa-se ter muita atenção voltada aí a essa situação. Comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, de acordo com a legislação, todo acidente, é claro que deve ser imediatamente comunicado à empresa, pelo acidentado, por qualquer pessoa que dele tiver conhecimento. Em caso de morte, é obrigatória a comunicação à autoridade policial. A empresa, por sua vez, deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Muitas das empresas, às vezes, adotam essa medida de não fazer o CAT, ou seja, constrangindo aí a legalidade. O que acontece nessa situação, muitas das vezes? Tem colaborador que às vezes tem um pequeno ferimento no dedo. Eu tenho até uma foto recente, que não está exposta aqui nessa apresentação, onde isso tem mais ou menos uns 45 dias, eu testemunhei uma pessoa que em uma semana perdeu um dedo. Ele estava numa área contaminante, teve um furo no seu dedo. Esse furo não foi considerado pelo colaborador e acaba que o setor de segurança do trabalho também acabou não levando isso a sério. Em uma semana, a pessoa acabou gerando ali uma doença ocupacional naquele momento por conta daquele incidente que houve. E com isso ele veio a perder o seu dedo foi amputado, porque houve ali uma contaminação no momento daquele furo.
ele foi atendido por um médico, mas ninguém teve ou tiveram ali a iniciativa de fazer a comunicação do acidente de trabalho. Isso é muito perigoso quando você toma aí quando você toma por conta própria atitudes como essa sem fazer esse tipo de comunicação, até mesmo porque você está assumindo um risco muito perigoso e muito grave, aonde neste momento as coisas só vão complicar para a sua empresa. Fica muito atento a essa situação. Causas do acidente do trabalho. O acidente do trabalho decorre basicamente de duas causas, né? Claro que atos e condições inseguras. Acidentes do trabalho pode ainda decorrer por atos de terrorismo praticado por terceiros, ou originar-se também de causas que escapam do controle humano, como, claro que nós estamos falando de situações fenomenais, como os tufões, terremotos, inundações, e isso nós não conseguimos ter controle sobre ele. Por exemplo, o eletricista que está trabalhando dentro de um procedimento legal numa rede elétrica, fazendo ali todo o procedimento de aterramento. Porém, ele não contava com o ambiente, por mais que naquele ambiente não esteja chovendo, mas a 1000 metros tem uma descarga elétrica, ou então uma descarga elétrica pode cair sobre ele. Como que você vai ter controle sobre isso? Ele fez tudo aquilo que era necessário, porém, no que se diz respeito à questão fenomenal, ou seja, fenômeno da natureza, a gente não consegue ter controle sobre isso, a não ser que você tenha toda a condição de prever e não executar aquele serviço no momento que você achar propício, para que não venha executar esse serviço correndo risco de acidente, tanto por perda humana quanto por perda materiais. Eu trabalhei em uma empresa por um período de 3 anos na área de periculosidade, em estrutura de obra à parte, com instalação e plantação de portos e cabos elétricos, onde essa equipe ela tinha todo um parâmetro legal voltado aí aos procedimentos, por exemplo, da concessionária do Estado de Minas Gerais, que para mim é um dos melhores procedimentos que existe, voltado aí a esse controle de acidentes, para não acontecer o acidente. Então, eu não tive nenhum acidente no período de 3 anos a qual eu fui técnico em segurança do trabalho. Eu achei fantástico porque as medidas de segurança ela é muito eficaz. É claro que existem os seus riscos, existe, por exemplo, as questões dos fenômenos naturais, ou então de alguém deixar de obedecer com esses procedimentos. Isso também pode existir, mas aí são casos à parte que a gente vai, de forma preventiva, eliminar essas situações, para que não venha a acontecer um acidente grave. Os atos inseguros é agir sem permissão, brincar em local de trabalho, inutilizar dispositivos de segurança, ou seja, deixar e ignorar o dispositivo de segurança, dirigir perigosamente, não fazer uso de EPI, não cumprir com as normas de segurança ou com os procedimentos da empresa. Ou seja, os atos inseguros são geralmente definidos como causas de acidentes de trabalho que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução de tarefa de forma contrária às normas de segurança. Você viola os procedimentos, você viola aquilo que a empresa determinou para você e você viola inclusive a própria legalidade. E com isso você, com certeza, numa situação de risco, você poderá ter uma demissão até por justa causa, por ignorar esses procedimentos. Nós temos alguns exemplos aí de atos inseguros, de pessoas não fazendo uso de EPI, transportando aí um tambor com agrotóxico. Fatalmente ele vai ter uma doença ocupacional, ou imediata. As condições inseguras é aquilo que a empresa deixa vulnerável para você, a falta de dispositivo de proteção, a ordem de limpeza deficientes, falta do 5S, do 5 padrão de qualidade, falha no processo ou método de trabalho, excesso de ruído, piso escorregadio, iluminação inadequada, arranjo físico inadequado, análise preliminar de risco mal feita, permissão para trabalho mal feito
dentro do processo operacional, ventilação inadequada e daí por diante envolve vários os preceitos não cumpridos diante de uma situação que deveria ser legal. As condições inseguras, nós temos aí uma diversidade de condições inseguras, basta você olhar nessa figura aí e ter uma percepção geral dos riscos aí, são milhares de riscos aí que você pode ter aí num dia só um acidente. São várias as situações que você vai ter um acidente se você tiver um olhar 360 graus voltado ao processo da análise de risco que precisa ser muito bem feito. Conforme as estatísticas mundiais, os acidentes de trabalho estão qualificados segundo as suas causas da seguinte forma: atos inseguros, só para você ter noção, os atos inseguros é 86%. As condições seguras, os atos seguros é aquilo que você assume, né? Assume esse não respeitar com os procedimentos. Você gerencia esse risco de forma imprópria, irregular, descumprindo com as normas e as regras. As condições inseguras é 12%, ainda é alto esse índice, ou seja, são empresas que ainda não aderem aí de forma consciente à questão da segurança. Não dá condições para que as pessoas possam trabalhar de forma segura. Elementos da natureza são 2%, que são questões fenomenais e que nós talvez não tenhamos controle sobre isso. As medidas preventivas na etapa de uma investigação é coletar os fatos, descrevendo o ocorrido, analisar o acidente, identificando suas causas, definir as medidas prevencionistas, acompanhando sua execução. A inspeção de segurança é uma parte de controle de risco que consiste em efetuar vistorias nas áreas, né, por meio de trabalho. É claro que você precisa ter uma experiência muito grande para você poder fazer essa inspeção. Você precisa ter um treinamento, você precisa ter um planejamento, você precisa conhecer passo a passo cada procedimento e o processo para que você possa fazer aí uma inspeção muito coerente e diante dessa inspeção você possa tirar ali bons resultados para um futuro treinamento ou até mesmo a reciclagem das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de inspeção. E nós temos uns tipos de inspeção, que é a inspeção geral, a inspeção parcial, inspeção específica, que eu não vou ler aqui de forma pontual não, senão a gente vai demorar muito. Aí tem as etapas das inspeções, a fase 1, que é observar os atos das pessoas, a fase 2, que é registrar o que foi observado, e no que foi observado, é claro que a gente vai trazer as melhorias contínuas, e diante dos riscos que foi encontrado, a gente vai fazer aí, seja ele positivo ou negativo, a gente vai fazer aí um futuro levantamento até para uma possibilidade de reciclagem ou um novo treinamento voltado àquele processo. Talvez houve mudança no processo e as pessoas não tiveram atenção sobre isso e com isso acarretou algumas não conformidades negativas, sendo muitas das vezes talvez não conformidades positivas, que ela também existe no ambiente de trabalho, seja na parte humana quanto na parte de equipamento. A terceira fase é analisar e recomendar as medidas que visam eliminar, encaminhar para os responsáveis para providenciar as medidas corretivas necessárias, como eu falei, acompanhar as providências até o final, criando aí um plano de ação para você cumprir com essas etapas, com essa fase. Você precisa envolver o cipeiro, se tiver na sua empresa, senão você, segurança, trabalho, engenheiro, vai ter que fazer a sua parte, juntamente com o setor operacional, porque você é uma engrenagem, você não pode trabalhar sozinho, você não é uma ilha. Essa informação precisa estar comungada entre todos envolvidos dentro de um processo operacional, então tem que ficar muito atento a isso. E fazer campanhas, né, de segurança de forma muito frequente, para que nós possamos ter ali um ambiente de trabalho esperado de acordo com aquilo que é necessário para o acidente zero dentro da empresa. Nós precisamos fazer com que o espaço físico onde o empregado desenvolver as atividades a favor de seu empregador, o mesmo local de trabalho podendo ser considerado como tal a área interna e externa da empresa.
Esse é o ambiente, o habitat que você muitas das vezes vai viver muito mais tempo ali do que junto com seu próprio familiar. Eu quero parar por aqui para que nós tenhamos aí uma reflexão do que foi falado. Espero que você tenha gostado, usando aqui um pouco da minha experiência voltado às áreas operacionais, voltado ao controle e procedimentos para que nós possamos evitar aí os acidentes. Cria na sua empresa a meta do acidente zero. Por mais que você ache impossível, isso é possível se você pegar isso com garra, envolver a equipe, fazer treinamento, fazer eles ter gosto pela segurança e não medo do setor de segurança do trabalho, mas respeito por todos que estejam envolvidos dentro do processo. Obrigado, fica com Deus e um abraço para vocês.